Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Storycast. Eu tenho o grande prazer de estar aqui hoje inaugurando uma nova fase do Storycast, onde nós ouvimos os apelos de vocês pelos stories do Instagram e vimos que a maioria das pessoas preferem episódios ao estilo bate-papo, não ao estilo monólogo, como a gente vem fazendo de uma só pessoa. E é por isso que hoje eu vou conversar com o Lucas Delvin sobre os trabalhadores na Primeira República, mas também com o Gabriel Giacomazzi. Nós três que somos os Storycasters, iremos juntos fazer este episódio. Nessas noites dolorosas, quando o mar desfeita rosa, se descolhe a lua cheia. Lembra a ilha onde oculto, onde o amor celebra o culto, todo o encanto que a rodeia. É isso aí, Kelvin. Boa noite a todas, boa noite a todos. Quem está falando aqui é o Gabriel, que gravou o episódio 21 do Storycast. Recomendo fortemente que escutem. E agora o Lucas, nosso querido Lucas, também vai se apresentar. Fala aí, Lucas. Olá, Gabriel. Olá, Kelvin. Sim, então, eu sou o Lucas, eu também sou Storycaster, também já gravei um episódio meu, estilo monólogo, que foi o impacto do golpe nos trabalhadores, golpe que deu origem à ditadura civil-militar. Mas aqui, hoje, eu estou para falar sobre outro tema, que ainda envolve trabalhadores, que é a minha área de interesse, mas agora falar sobre os trabalhadores da Primeira República. Maravilha. E aí a gente vai abordar então esse tema, Lucas e Gabriel, nós três juntos, mas principalmente ouvindo aí o Lucas com a sua pesquisa, através de 3 blocos. Num primeiro momento, vamos fazer aí uma contextualização histórica, reconstruindo todo o pano de fundo, toda aquela coisa. Depois, num segundo bloco, vamos falar sobre as relações que os trabalhadores tinham com o Estado e terminaremos, enfim, tratando sobre a memória que temos sobre os trabalhadores. Então, já começo passando a palavra para o Gabriel. Opa, então, Lucas, eu já trago aqui, já vou lançar a bola para ti aqui com alguns questionamentos que eu anotei para a gente começar o nosso debate. Porque quando a gente fala de trabalhadores na Primeira República, a gente notoriamente não está falando de trabalhadores, enfim, na Era Vargas ou no período da ditadura, enfim, a gente está falando especificamente de trabalhadores desse período da República Velha, que a gente também chama por esse nome. Mas se a gente faz esse recorte, então esses trabalhadores eles têm uma característica específica, que difere dos demais períodos. E eu queria começar por aí, a gente poder caracterizar um pouco também mais esse período e esses trabalhadores, quais são as suas características específicas e essenciais que a gente pode abordar? Certo, então. Eu acho que é uma boa pergunta e acho assim que quando a gente fala, trabalhadores da Primeira República, é um recorte cronológico, porque a rigor, estamos falando de trabalhadores que viveram entre o que seria o começo da República, que começa com o fim do Império, lá em 1889, e iria até o golpe, ou a Revolução de 30 e o começo do governo Vargas e toda essa história que ficaria para um outro capítulo. Então é um recorte cronológico. E óbvio que assim, a sociedade brasileira e qualquer outra não muda do dia para a noite, Assim, os trabalhadores da Primeira República não acordaram sendo da Primeira República um dia e, chegou Vargas, teve a Revolução de 30, viraram trabalhadores varguistas, Não foi assim. Então, esses recortes cronológicos, eles são um tanto arbitrários, Eles são uma coisa assim que a gente olha de longe e tenta fazer certos recortes para esquematizar, ou para didatizar, ou para, enfim, para vários fins, Mas o que nós podemos, então, destacar como elementos que caracterizam aquele momento, eu acho que são 3, Porque o que nós temos que pensar, falando em trabalhadores, quem nós estamos falando, Nós estamos falando, então, da formação social daquela sociedade republicana, Uma sociedade que vinha, então, de um império de longa data, e que estava, então, se formando como uma sociedade agora republicana, com novos ares, com novas questões. E as 3 questões que eu vou destacar, elas são as seguintes. A primeira é uma questão étnico-racial, porque é importante se perguntar quem eram esses trabalhadores, De onde eles vinham, enfim, por onde circulavam, como eles se identificavam. E a questão étnico-racial, ela continua sendo muito marcante no Brasil até os dias de hoje,
principalmente a questão racial, mas ela tinha uma configuração bastante específica na Primeira República, por causa que as ideias raciais, racializantes, eram muito presentes e muito explícitas, né? Acho que se hoje em dia nós temos um racismo que é mais velado, mais estrutural, na época ele era muito mais explícito, era uma ideologia muito mais assumida, né? Muito mais assumível também. Por isso que essa questão é uma questão relevante. Enfim, tem estudos que mostram, assim, no caso de Porto Alegre, tem um estudo do Marcos Vinícius que mostra como existiam lugares, espaços físicos na cidade e funções específicas, né, empregos específicos que eram desempenhados por negros e por brancos, que se tinha uma ideia de que os negros, no caso, deveriam ter certas funções, né, com uma certa herança da escravidão, então que se eles já desempenhavam certas funções mais degradantes durante a escravidão, deveriam continuar desempenhando essas funções com menos valor, mesmo na sociedade supostamente livre, né? Então, essa transição de uma sociedade escravista, que era a sociedade imperial, para uma sociedade baseada num mercado de trabalho capitalista, burguês, ela não foi uma coisa assim também, então, do dia para a noite, né? Muitas coisas se mantiveram. Um outro elemento que eu falei, que citei questão étnica também, que foi os imigrantes, que já estavam chegando ao Brasil na época do Império, já faziam parte da classe trabalhadora brasileira na época do Império, mas que vão assumindo dimensões muito relevantes na época da Primeira República, né? Em ambientes urbanos é bem destacado isso, a presença dos imigrantes que colocam uma outra questão, que é uma questão linguística, né? Porque esses imigrantes, muitos deles, enfim, não falavam português, muitos deles preferiam se organizar nas suas línguas nativas, então nós vamos ter vários jornais operários em italiano, em alemão, enfim, até em espanhol, porque essa questão étnica da imigração era algo determinante, né, para aquela sociedade que era uma sociedade multiétnica. E, então a classe trabalhadora naquele momento estava muito longe de ter uma identidade que nós poderíamos ver como homogênea, né, como ainda não é hoje, né. Eu falei questão étnica e racial, mas a gente também poderia claramente falar de uma questão de gênero, né, também tinham funções específicas que eram destinadas a mulheres, né, e mulheres negras também, enfim, principalmente o que envolve o trabalho doméstico, né, sempre esteve muito vinculado à feminilidade. Mas então tem essa questão, né, que eu destaquei, étnico-racial. Eu vou destacar também uma outra questão, que é uma questão de que esses trabalhadores da Primeira República, eles foram talvez, não sei se os primeiros, mas foi o momento que a identidade de classe começou a ser assumida no Brasil de uma maneira mais relevante, porque já existiam sociedades beneficentes no século, enfim, XIX para baixo. Os próprios escravizados fizeram variadas e diversas revoltas, muitas vezes, inclusive, não querendo acabar com a escravidão, mas melhorar suas condições de trabalho. Então, movimentos que, nesse sentido, de voltados para uma classe trabalhadora, já se pode falar nisso na sociedade imperial do Brasil. Mas é muito, muito marcante como na Primeira República vão surgir vários movimentos, organizações, sindicatos, federações, ligas operárias que trazem essa identidade de classe, que se afirmam, nós somos a classe trabalhadora, né? Enfim, com bastante força. E um terceiro elemento, que eu acho também é muito relevante, que é a questão de o que era esse mercado de trabalho da Primeira República. Que a rigor era um mercado de trabalho com pouquíssima regulação, assim, com pouquíssimas leis, né? Isso vai ser uma coisa muito marcante, se a gente fizer um episódio falando da época Vargas, né? É o que realmente diferencia. Não que, enfim, toda a discussão do Vargas é que, não que ele tenha sido bonzinho, né, em ter dado as leis trabalhistas para os trabalhadores, na verdade, enfim, foi uma conquista dos trabalhadores também, mas que realmente na Primeira República a situação era que as pessoas trabalhavam 11 horas por dia, não tinha nenhum pensamento que envolvia condições seguras de trabalho. Realmente era um mercado de trabalho de exploração bruta, explícita, e que muito tragicamente me faz lembrar os dias de hoje, né? Eu sempre que acabo utilizando o Uber, gosto de perguntar, né, quantas horas o motorista ou a motorista está trabalhando, e sempre são 8 horas para mais, ou enfim, pergunto quantas horas costuma trabalhar por dia, assim, é normal a pessoa me falar 11 horas, né, e a situação do Uber, a gente sabe que ele não tem um vínculo empregatício oficial, né, a empresa Uber, ela só fornece a plataforma, né, e ele está lá oferecendo serviço, mas se ele se acidentar, como ele pode apelar para a empresa, né, se ele não tem um vínculo empregatício
empregatício oficial. Então, eu acho que o mesmo raciocínio pode ser pensado para os entregadores de aplicativo. Então, eu acho que o mercado de trabalho hoje em dia, né, o mercado precarizado de trabalho hoje em dia, e muito me lembra o mercado de trabalho da Primeira República, antes de surgir uma justiça de trabalho, antes de surgir diversas leis. Existiam leis na época também, né, assim, se passaram leis que enfim, tiveram greves que estabeleceram, então, que agora serão 9 horas de trabalho, enfim. Vargas não inventou as leis de trabalho no Brasil, né, também não quero dizer isso, mas comparado com o que vai acontecer antes, né, o mercado de trabalho na época da Primeira República era muito mais desregulado e obviamente, isso representava um poder muito maior na mão dos patrões, né, que é o que hoje em dia, na minha opinião, está acontecendo de novo com o trabalho precarizado. Essa é uma questão muito interessante, né, Lucas, da uberização e tudo mais, é um problema que a gente está vivendo, e na real eu depois até quero voltar mais detalhadamente sobre isso, porque eu acho que é um tema que vale a pena ser melhor conversado, né? E eu queria te perguntar, assim, ainda indo na esteira do que tu está dizendo, o que tu consideraria, assim, de específico, de próprio dessa classe trabalhadora em função do seu momento histórico? Quer dizer, o que define historicamente os trabalhadores da Primeira República em sua distinção com os trabalhadores de outros momentos históricos, por assim dizer? E não sei se o Gabriel até quer falar alguma coisa. Isso, eu quero engatar uma outra pergunta do Kelvin, até para a gente arredondar o primeiro bloco, que seria a questão da que já está se constituindo uma identidade de classe, né, desses trabalhadores, que obviamente são uma classe muito heterogênea, né, especialmente considerando toda a questão étnica, composição étnico-social do Brasil nesse período, né, como é até hoje, enfim, a gente pode fazer esses paralelos depois também, como o Kelvin mencionou. Mas eu queria perguntar, então, em questão a como é que se constituem as ideologias nesse meio dessa tomada de consciência de classe, né? Como é que, por exemplo, chegam ideologias da Europa, mas também se desenvolvem propriamente dentro desse contexto operário no Brasil, e como que isso afeta, inclusive, né, pensando depois para o segundo bloco, as próprias lutas e reivindicações dessa classe operária emergente na Primeira República. Certo. Eu acho muito difícil apontar assim, uma característica que definiria todos os trabalhadores daquele período, porque, como eu mesmo procurei destacar, é um conjunto heterogêneo de pessoas. Eu acho que uma questão que comentei era que era o mercado de trabalho, não que depois também tenha virado um mercado de trabalho tudo lindo e maravilhoso, né? Assim, mas em comparação era um mercado de trabalho muito mais desregulamentado, no qual assim os trabalhadores estavam muito mais à mercê do poder patronal. Não que depois fosse tão diferente assim, mas acho que é muito relevante quando se tem leis, né? Quando se tem uma legislação, é algo sobre o qual se pode lutar pelo cumprimento das leis, né? Muitas vezes, assim, algo que vai se notar, assim, entrando então um pouco no período Vargas e pós-Vargas, né? Muitas vezes as reivindicações dos trabalhadores vai ser que se cumpra as leis, né? Não que se crie as leis, né? Acho que nesse período da Primeira República, a grande questão era que se criassem leis, né? Que se criasse uma lei que regulamentasse, então, o tempo de trabalho, né? Que não pudesse ser 11 horas, se tivesse que ser menos que isso. Leis que garantissem uma certa estabilidade, que depois viraria a lei de estabilidade, leis de férias, enfim. Isso tudo teria que ser criado, né? Um pequeno comentário, assim, porque hoje a gente vê muito, né, alguns setores aí falarem que os trabalhadores querem direitos demais, que eles já têm muitos direitos, e eles querem ainda mais, assim, quer dizer... Privilégios, né? Privilégios, exatamente, pelo contrário, não é direito, né, eles chamam de privilégio, como se, assim, os trabalhadores vivessem de uma maneira, assim, no país de cocanha, sabe, todo mundo trabalhando perfeitamente, como na fábrica do Willy Wonka, assim, de forma muito feliz, mais, e cheio de privilégio, podendo comer chocolate o tempo todo, né? E a realidade é bem diferente disso. Né? Não, é bem diferente mesmo, assim, eu particularmente, eu acho que se a pessoa trabalha, né, trabalha, então, às 8 horas estipulado, assim, tem gente que até acha que 8 horas é muito, mas eu nem vou entrar nesse debate. Eu acho um absurdo alguém trabalhar 8 horas por dia, né, e não ter uma vida decente, que é o caso da grande maioria da população brasileira, né, eu acho um absurdo, é aquela questão, é absurdo ter que falar isso, né,
Mas eu acho que, óbvio que o salário mínimo tem que garantir uma vida decente para a pessoa. Assim, é óbvio, se a pessoa, enfim, trabalha 8 horas, faz seu serviço e tal, etc e tal. Por que ela não pode viver honestamente, assim? O que impede ela? No caso, a gente sabe por quê, né? Por causa que a distribuição de renda é totalmente desigual. Mas eu acho isso completamente injusto. Eu acho que isso é algo, enfim, muito revoltante, inclusive. Sobre a questão ideológica, o que eu gostei de comentar é que as ideologias que estavam à disposição, elas eram variadas, os exemplos que tinham à disposição eram variados, mas que tem a rivalidade, né? Porque o movimento operário, ele é feito também de rivalidades, né? Não é só de solidariedade. Apesar de que a ideia de classe é uma ideia que inspira solidariedade, a rivalidade também existe. E a grande rivalidade desse período, né, que vai marcar esse período inteiro, e talvez também seja algo que caracterize os trabalhadores desse momento, é a rivalidade entre anarquistas e socialistas. Né? E depois também tem os comunistas, digamos assim. E realmente, assim, é rival mesmo. Assim, eram grupos que disputavam posições, disputavam as lideranças. Né? Tanto por questões ideológicas, né, de inspiração, de que teóricos eles liam, tanto por uma questão também de ocupação de lugares, né, então, assim, os anarquistas queriam estar ocupando a liga operária mais relevante, né, a federação operária mais relevante, mas também tinha uma questão, que eu acho que é aí que é bem interessante de se pensar, é uma questão de como que essas ideologias orientavam ações práticas, porque eu acho que a grande questão, sendo materialista até, assim, a grande questão de fundo é, assim, se os trabalhadores, se o movimento operário deveria ou não dialogar com o parlamento, com o poder formal, tradicional instituído. Os anarquistas pensavam que não. Os anarquistas apostavam na ação direta, apostavam em boicotes, apostavam em organizações que não passavam pelo Congresso, não passavam pelo parlamento, não passavam por essas vias legais, né? Já os socialistas achavam que não. Socialistas, enfim, inclusive muitas lideranças socialistas depois vão virar vereadores, vão virar políticos, vão ter uma carreira política, né? É o caso, assim, em Porto Alegre do Xavier da Costa, foi uma liderança operária muito, muito importante, muito marcante, que depois virou, enfim, uma liderança política também, porque era o que eles acreditavam, né? Algumas lideranças acreditavam que através do parlamento, elegendo vereadores, elegendo políticos vinculados com a causa dos trabalhadores, poderiam melhorar, né, as condições de vida dos trabalhadores. Os anarquistas não apostavam nisso, né, e depois, então, com a influência da ideologia bolchevique, com a Revolução Russa se tornando uma inspiração para diversas organizações trabalhadoras, né, e é interessante também notar, assim, que a gente olha a Revolução Russa e associa logo, né, ao Partido Comunista, né, mas mesmo antes do Partido Comunista surgir, né, a Revolução acontece em 17, e em 17 a Revolução Russa já é discutida por aqui, né, já é tomada como exemplo até por anarquistas, né, ou seja, por diferentes grupos. Com essa ideia de Revolução Russa também surgem grupos que têm como projeto tomar o poder, né, fazer um governo operário, né, estilo Comuna de Paris, estilo, né, os sovietes. Qual é o tamanho desses grupos, Lucas? Assim, principalmente esses que queriam tomar, né, o Estado por luta armada e toda aquela coisa. Assim. Era na imensidão, né, de trabalhadores da Primeira República. Esse grupo seria, assim, tipo assim, 5%, 10% ou menos do que isso. Assim, claro, eu estou quantificando, jogando os números de forma totalmente, né, pode fazer isso também. Assim, eu só quero tentar ter uma ideia da proporção, sabe, de quantos trabalhadores que iam por esse caminho, assim. Sim, eu não sabia te responder, assim, porque eu acho que para eu poder te passar uma ideia mais próxima da verdade, de que nível que essa ideia tinha uma adesão, eu teria que fazer uma pesquisa mais profunda sobre isso, porque eu citei várias ideologias, né, mas eu posso citar, então, a quais que estavam mais fortes em cada momento, né, e o que a gente nota, acho que de uma maneira mais geral, é que o anarquismo era muito forte no começo da Primeira República, e depois as ideias socialistas, no caso, que envolviam, então, por vias legais, conseguir melhorias para a classe trabalhadora, vão ganhando mais força e tal, até de forma oportunista, assim, alguns grupos que eram liderados por anarquistas vão tendo suas lideranças tomadas por, enfim, socialistas, etc e tal, e eu diria que esse grupo vai ser mais influente da metade para o final da Primeira República, né? Eu não saberia avaliar até quanto que essa ideia de tomada de poder de revolução realmente teve tanta repercussão.
Siga o Storycast no Instagram e compartilhe nosso conteúdo nas suas redes sociais. Assim você vai estar nos ajudando a compartilhar o conhecimento histórico com o maior número de pessoas possível. Perfeito, Lucas. E assim eu estava pensando daquela questão que tu trouxe lá no início, né? Aí sim da uberização, né? Como que os nossos trabalhadores do momento histórico em que vivemos se aproximam em vários aspectos daqueles, né, da Primeira República. Eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso, assim. O que aproxima, o que distancia, quais as diferenças dos nossos trabalhadores de hoje para os trabalhadores da Primeira República? Esse jogo de comparações sempre tem, assim, a gente sempre vai botar num lado, assim, coisas que são semelhanças e coisas que vão ser diferenças. Hoje em dia existe CLT, né? Assim, tá enfraquecida, mas existe. Existe uma carteira de trabalho, na época não existia, né? Então isso é uma relevância, assim. Hoje em dia os trabalhadores ainda estão numa condição que eles lutam, imagino, muito mais para se garantam os direitos que eles historicamente conquistaram do que naquele período da Primeira República que eles estavam lutando para que se criassem, assim, que fossem reconhecidos esses direitos que não haviam sido ainda. E que mesmo depois, quando reconhecidos, foram reconhecidos, enfim, muitos poucos, né? Ainda foram vitórias muito parciais. E eu acho que isso é uma diferença relevante. Mas o que de fato me lembra os trabalhadores da Primeira República, nesse quesito do mercado de trabalho, é quando a gente fala de uberização, porque daí são casos que o vínculo empregatício em certo sentido, ele não existe, né? Como eu estava comentando, assim, a empresa Uber, a empresa iFood, a empresa Rappi, etc e tal, elas fornecem o serviço que é a plataforma, né? Daí alguém vai lá e se dispõe a fazer o serviço que é entregar, que é fazer o transporte, e alguém vai lá e se dispõe a pagar pela entrega, pelo transporte, enfim, seja lá o que for. Nisso não tem ideia, assim, de renda, não tem ideia, assim, de seguro, estabilidade, tem nada disso mesmo, né? E é uma situação de incerteza, de segurança. Para mim, significa que claro que são trabalhadores, né? São pessoas que trabalham, né? Inclusive trabalham, como a gente estava contando, 11 horas por dia, mas que não conseguem ter seus direitos segurados e pela renda que fazem também não conseguem viver decentemente. Uma situação que era vivida largamente, né? Da Primeira República. Novamente, não que depois virou tudo uma maravilha, né? Mas que eu acho que estamos voltando a esse setor do precariado, é um setor que está mais débil de direitos, né? É um setor cujos direitos são muito negados. E, bom, acho que não cabe colocar muito o comentário que eu vou fazer agora, né? É um pouco anacrônico, mas é uma opinião pessoal minha mesmo, que o atual momento de precariado, como tu colocou, talvez seja até um pouco mais perverso, né, do que esse da Primeira República. E na Primeira República é isso aí mesmo, sabe? É ruim, é de 12, 16 horas e é isso aí mesmo. Mas agora, essa precarização é vendida como um benefício, sabe? Toda uma ideologia liberal que coloca tu alugar uma bike, comprar uma mochila daquelas de entregador e fazer 100 entregas por dia, aí isso aí é empreendedorismo, sabe? É o microempreendedor. Então, tem toda uma ideologia que se sustenta desse precariado, que tira proveito disso, extrai todo um lucro disso, dessa massa humana, dessa mão de obra humana, e ainda vende como se fosse uma grande oportunidade, sabe? Então, isso é perverso, cara. Enfim, essa comparação talvez seja um pouco anacrônica, mas falando do mundo do momento atual, é isso, sabe? Sim, não, mas Então, acho um ótimo comentário. Essa questão ideológica era muito relevante, muito relevante. Na época da minha república, assim, no que tange, assim, o imaginário de ser trabalhador, tinha uma questão que partia do Estado, mas depois foi comprado pelos trabalhadores, que é o discurso que valorizava ser trabalhador, né? Então, o Estado brasileiro naquele momento procurava punir e perseguir as classes perigosas, né? Que seriam, então, os sujeitos vagabundos, que não trabalhavam, que não tinham emprego. Então, assim, enfim, a vagabundagem, usando as palavras né, do Estado da época, né, das autoridades da época, né, não estou dizendo que ninguém era vagabundo, porque muito provavelmente trabalhavam no mercado informal, né, eram perseguidos, inclusive, com polícia, enfim, com tudo que tem direito, e o sujeito que trabalhava, então, era colocado assim, não, mas esse é o bom trabalhador, né.
E os próprios movimentos de trabalhadores muitas vezes utilizavam essa imagem, né, dizendo que não, nós somos trabalhadores, nós temos direitos, nós temos um valor, né, nós produzimos algo de valor para a sociedade. Então essa ideia de trabalho como algo que produz valor, né, não estamos nem falando de marxismo aqui, estamos falando assim, de produzir um valor, assim, no sentido assim, algo que é bom para a sociedade, era uma ideia muito forte e que próprios trabalhadores utilizavam isso para positivar a sua posição, né. Mas o que se tem hoje em dia, assim, é algo diferente, assim, é pegar essa ideia, assim, de ser trabalhador no sentido, assim, de ser empreendedor, né, que não é bem ser trabalhador, mas levar para um caminho que leva à autoexploração de uma maneira que é absurda. Que eu acho que tem uma grande diferença aí também, que é a questão do coletivo e do individual. Porque trabalhador é um coletivo, né? É classe trabalhadora, ou os trabalhadores. A gente sempre está falando de um grupo coletivo que é heterogêneo, a gente sabe, mas enfim, é um grupo coletivo. Agora, o empreendedor, ele é o empreendedor, ele sozinho desafiando na sua própria jornada, né, construindo sua própria trajetória. Tocou o alarme aqui. Eu acho que isso é uma questão que leva muito a que as pessoas sejam mais exploradas, né? Quando elas não se veem mais parte de um coletivo, se veem sendo indivíduos, e que não tem assim, não dá para virar pro vizinho, sabe, e combinar com o vizinho alguma maneira de mudar a situação, porque tu tá sozinho no mundo, né? É tu por ti mesmo. Eu acho que isso é uma realidade muito dura, né? Muito dura mesmo. E que, de fato, é uma diferença marcante, né? Se falava em meritocracia, assim, lá na Primeira República, mas não se falava em empreendedorismo, né? A gente tem hoje direitos assegurados, né? O que não havia naquela época, direitos que tu nos explicou, que foram conquistados na Era Vargas, toda aquela coisa. E a grande contradição é que, a despeito desses direitos, mesmo assim, a precarização, como tu está dizendo, é tanto quanto, se não pior, né, do que aquela vivida na Primeira República. É bizarro isso, né? É bizarro, né? Mas é porque a ideologia do empreendedorismo, né? A ideologia neoliberal, para dar nome aos bois, consegue justificar, né, essa superexploração, apesar dos direitos que foram conquistados, que são constitucionais, que estão lá na Constituição, né? Então, a gente pode dizer assim que o capitalismo, né, conseguiu encontrar uma forma de manter uma exploração brutal da classe trabalhadora, né, apesar de conquistas históricas, né, que essa classe teve. Eu acho que, olhando assim no longo prazo, né, assim, dá para se pensar que essas lutas, né, elas passam por movimentos, né, e nós estamos agora passando por um momento de avanço das forças do mercado, sobre os direitos do trabalho, também sobre outros âmbitos sociais, né, também diria que o mercado vem avançando também sobre o meio ambiente, né, eu vejo muito mais, assim, o meio ambiente sendo devastado no Brasil do que sendo protegido, né, isso claramente tem participação, no mínimo conivência do Estado, mas no governo Bolsonaro tem participação mesmo, né, do Estado, né, nessa devastação do meio ambiente. Enfim, a gente consegue observar na história momentos em que o movimento social, né, o movimento operário, mesmo outros movimentos, né, como o movimento negro, o movimento feminista, o movimento indígena também, estão mais ativos, estão mais imponentes e momentos que estão sendo atacados, né? E nós vivemos, sem sombra de dúvidas, um momento que está tudo sendo atacado. Talvez agora, né, com a derrota do Trump, podemos ver novos ventos, mas eu não seria tão otimista tão rápido. Pois é, está em aberto. Está super em aberto e novas catástrofes virão. Não, eu vou ser positivo. É que a gente vive num momento tão pessimista que é difícil, né? A gente manter um bom humor. Mas eu acho que com a luta tudo se muda, né, Lucas? E até assim, indo por esse lado, que solução a gente teria hoje para esses trabalhadores em situação precarizada? Uma solução que não parta necessariamente de governo, mas tu estava falando, né, que os trabalhadores da Primeira República eram plurais em relação às suas concepções ideológicas, né? E hoje, assim, o que é preciso para se ter uma classe mais hegemônica, mais organizada, que venha a justamente defender os seus direitos? Eu acho que o primeiro ponto, né, e justamente é o que entra em conflito com o neoliberalismo, as pessoas têm que se reconhecer como classe. Primeira questão para mim é isso. Senão tu não constrói um movimento, sabe, sem ter o grupo que dá sustento a esse movimento.
Por isso que para mim é essencial o que o Galo, que é o líder do movimento dos entregadores antifascistas, vem fazendo. Ele fala que, não, entregador é classe trabalhadora, né? E é mesmo, porque eles são pessoas que trabalham. Eles vivem de quê? Eles vivem da renda do trabalho deles, né? Eles não têm renda do mercado financeiro, eles não tiram lucro de algum outro lugar, enfim, né? Eles são trabalhadores, né? Diferentes de outros trabalhadores. Sim, a classe trabalhadora ela é muito plural hoje em dia, enfim, o mercado de trabalho ele é mais diversificado realmente, né? A situação, por exemplo, de funcionários públicos é bem diferente de uma situação de quem trabalha com Uber, de quem trabalha no mercado privado. Tudo isso são questões de fato que, enfim, é classe trabalhadora em sua diversidade, né? Mas eu acho que o ponto inicial é que as pessoas se reconheçam como classe. E um ponto, além disso, é que ser reconhecido como classe, que elas consigam constituir um movimento coletivo que pressione por mudanças e que crie, assim, uma voz ativa na sociedade brasileira que seja essa voz da classe trabalhadora. Eu digo isso no sentido de que quando um governo é eleito, né, quando os políticos tomam decisões, eles têm que levar em conta o que os trabalhadores vão achar daquilo. Né? E eu sinto que hoje em dia não é o que acontece, né? Hoje em dia, enfim, passa ao longe da preocupação dos governos, né? Se os trabalhadores vão estar bem ou melhor com as leis que passam, com as situações que surgem. Enfim, eu acho que é difícil eu apontar, assim, muitas saídas porque é uma coisa complicada, né? Eu acho que as centrais sindicais têm que dialogar, né, entre si e o governo tem que dialogar com as centrais sindicais, né? A CUT está aqui para isso, a CTB está aqui para isso, existem várias centrais sindicais diferentes que brigam entre si várias vezes, mas que eu vejo elas como ainda entidades relevantes, porque elas têm, apesar de limites, a capacidade de representar os trabalhadores do Brasil. Está gostando do episódio? Escute também o episódio número 2 do Storycast, sobre o golpe militar de 64 e os trabalhadores, e o episódio número 5, sobre a origem do dia 1º de maio, o Dia dos Trabalhadores. Bom, chegando agora ao terceiro bloco aqui da nossa entrevista com o nosso querido storycaster Lucas, a gente tem algumas questões também, pensando já, Lucas, o que você estava falando sobre as lutas dos trabalhadores, sobre a questão desse jogo de ontem e hoje, essas comparações. Como é que se preserva, a gente pode dizer, a memória dessas lutas da Primeira República na posteridade, né? No caso, no presente? Porque se a gente pega o exemplo da cidade de Porto Alegre, é uma cidade que ela está inundada de referências a esse período específico da República Velha, né? Da Primeira República. Nomes de ruas, Borges de Medeiros, enfim, vários nomes de ruas, de praças, que remetem a figuras públicas, né? Que na verdade eram as elites. Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, do Brasil, enfim, desse período, né? Onde ficaram os trabalhadores nessa história, sabe? Onde que ficaram registradas as memórias e as histórias desses trabalhadores? Pensando no caso de Porto Alegre mais, assim, que é o que está próximo da gente, mas também se quiser pegar algum outro exemplo, à vontade. Engatando na pergunta do Jaco, por que diabos a maioria dos nomes são de grandes autoridades do Estado da Primeira República? Né? Por que a imensa maioria foi consagrada como um espaço assim, de memória, sendo justamente referenciando esses sujeitos e não os trabalhadores? Ótimas questões, questões muito relevantes. Assim, respondendo diretamente por quê, assim, a resposta é óbvia, porque quem tem o poder de criar esses espaços de memória não são os trabalhadores, né? Quem tem o Estado na mão, durante a Primeira República e depois da Primeira República, quem teve o poder de criar ruas, criar monumentos, criar, enfim, esses espaços de memória, foram e continuam sendo sujeitos ligados à elite, né? Então, uma identidade de classe trabalhadora nunca foi interessante para esses sujeitos que detêm o poder de monumentalizar, né? De memorializar. Essa é a resposta. É por conta disso, né? Se fosse um governo operário, seria diferente, né? Certamente. Porém, é uma provocação muito relevante, que eu acho que vai muito ao encontro do que eu já vinha falando, de se pensar como classe trabalhadora ou se pensar como parte de um coletivo. Eu também acho muito interessante, sim, que todos esses monumentos, né, em nomes de ruas, né, de modo geral, estão homenageando um sujeito, né, uma pessoa só, porque não tem um monumento
para homenagear assim, um grupo de pessoas, né? Bom, claro, tem um monumento dos açorianos, é verdade, mas enfim, existe muito mais casos de monumentos que estão homenageando um sujeito ilustre e relevante que se destacou no seu tempo. A gente que é historiador sabe que ninguém se destaca assim, ninguém está fora do seu tempo, né? Todo sujeito está historicamente ambientado e se teve uma posição de destaque foi por causa que naquele ambiente, naquele contexto, desses sujeitos que foram monumentalizados são sempre sujeitos pertencentes à elite, são sempre homens, são sempre brancos, são sempre heterossexuais, né? No caso também de Porto Alegre, assim, a gente está falando também da República, né? Mas é muito relevante comentar, assim, também sujeitos também vinculados, assim, à revolta farroupilha, né? Como o Bento Gonçalves, né? E tudo mais. Não bastam serem homens, né? São pessoas vinculadas também a uma memória viril, né? Eu sempre que eu vou para casa, assim, do centro, eu passo por aquela estátua equestre, né? Do Bento Gonçalves, né? E é justamente isso, né? É a marca da virilidade do nosso estado, né? Tá lá desde o Bento Gonçalves que o gaúcho é macho e tudo mais. É muito essa ideologia. Agora, de fato, né? Um espaço para se colocar, não, aqui marca, né? A presença da classe trabalhadora de Porto Alegre, né? Que ela foi relevante para isso e tal, que ela lutou, que ela conquistou direitos que agora são compartilhado por todos, tudo isso não existe, né? Tudo isso passa longe de ter sido, em algum momento, até considerado, diria, como um objeto digno de ser lembrado. O que me lamenta muito, porque como é que tu quer que as pessoas se pensem parte de uma classe se não tem quase nada que diz respeito a essa classe para elas notarem, né? Assim, inclusive, em tempos neoliberais, né, estamos sendo constantemente bombardeados de propaganda que fala de empreendedorismo, que fala disso, fala daquilo, né? Enfim, os sindicatos enfraquecidos com a reforma trabalhista. Então, onde fica a identidade de classe hoje em dia, né? Ela surge da necessidade só, né? E como surgiu também historicamente da necessidade das pessoas se unirem e lutarem em conjunto. Mas sempre é um sacrifício, porque o poder não está com nós, né? O poder está contra nós. Esses monumentos, né? E aí cabe uma frase do Walter Benjamin, que é: todo monumento da civilização também é um monumento da barbárie, né? E o que ele quer dizer com isso é que todo monumento, toda grande construção, enfim, a estátua do General Osório lá na Praça da Alfândega em Porto Alegre. Pode pensar também a Estátua da Liberdade em Nova York, a Muralha da China e tal. Quem foi que construiu ela? Assim, foi o rei da China que construiu a muralha? Foi ele que foi lá e pegou os blocos e tal, e juntou, fez a muralha bonitinho? Claro que não, né? Foram legiões de trabalhadores, muitos morreram, né? Deram sua vida para isso, mas o nome deles não tá lembrado, né? Se tu vai estudar a história da construção da muralha da China, tu muito provavelmente vai chegar logo no nome do monarca, rei, que mandou construir, que eu não sei qual é também, né? Peço perdão pela minha ignorância. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte: tu não vai encontrar o nome de quem construiu aquilo concretamente, né? Porque esses nomes se perderam, não foram registrados na história, né? Mas, enfim, quem ergue os monumentos, as construções, foi esse sujeito coletivo, essa legião de pessoas, né? De homens e mulheres, que, na gigantesca maioria dos casos, não tiveram seu nome lembrado pela história e não vão ter se a gente não fizer nada em relação a isso. E aí eu acho que vai para uma pergunta para meio que nós três, assim, né? O que a gente pode fazer em relação a isso? Porque nas escolas, por exemplo, a gente não tem ainda, em grande maioria, né, no país inteiro, uma história à vista de baixo, assim, uma história que fale desses anônimos, uma história que não seja dos grandes personagens, dos grandes homens brancos, escravistas e toda aquela coisa, mas onde está aquela história destes aí que tu estava dizendo, né, que construíram a muralha da China, por exemplo, aqueles que de fato construíram esse país. E assim como todos os outros processos, enfim, nacionais no mundo inteiro, quando se pensa em processos nacionais, geralmente se pensa nos teóricos, né, nos intelectuais, nas classes médias e médias altas, na grande elite, enfim, mas não se pensa em quem, de fato, né, como tu disse, assim, construiu fizesse com que essas ideias, enfim, fossem possíveis e realizáveis, né? Então, eu acho que a pergunta vai de todos. Assim, como é que a gente pode falar de uma história que não seja dos grandes? Uma pergunta para se pensar o ensino de história, né? Como ele acontece nas escolas. Eu acho que a gente ainda é muito refém de um pouco
de um pouco dessas narrativas tradicionais, porque elas são até certo ponto sedutoras, né? É legal contar uma historinha, né? Ter um personagem, o personagem faz aquilo, né? Mas isso invisibiliza muitas pessoas, né? Invisibiliza muitos sujeitos. Por exemplo, a gente vai falar da independência do Brasil e é até certo ponto sedutor dizer que naquele dia, então, no Palácio Imperial, o Dom João VI acordou assim, assado, daí decidiu, não, vou para Portugal, o primeiro ficou, enfim, e focar então nesses personagens, né? Mas sabe que tem todo um contexto social por trás, né? Que a história não acontece pela vontade individual das pessoas, né? Então, tem toda uma sociedade por trás, e a sociedade ela é formada em grande parte por pessoas subalternas, né? Por pessoas que têm que trabalham. Quem move a sociedade, né, na minha visão, são esses anônimos, não são os ilustres. Foi até excelente que tu tocou nesse ponto desse exemplo, né, da independência do Brasil, porque muito recentemente reprisou aquela novela sofrível, né, O Novo Mundo, que tem aquela cena muito icônica reproduzida da declaração da independência do Dom Pedro, com a espada em punho e tudo mais, e toda uma representação muito idílica, assim, das classes subalternas, escravizados, pessoas pobres, assim, observando aquela cena como se eles participassem, como se eles tivessem tido qualquer participação naquele processo, sabe? E eu falo isso justamente para dizer como essas narrativas elas ainda se sustentam, né, especialmente produzidas pela mídia, por vários meios, essas narrativas clássicas, e especialmente para dizer que a resposta não vai vir de cima, né? As elites que reproduziram elas mesmas como os próprios motores da história, elas nunca vão representar as classes subalternas, né? Você pode dizer assim. Como é que a gente responde a isso? Justamente como vocês colocaram, pela educação e pela história pública também, entende? Então, é isso, sabe? É um trabalho de base, sabe? Um trabalho a partir de baixo mesmo. Eu acho que isso também passa por um processo de visão, de constituição nacional, assim. Porque quando a gente pensa, né, na história do Brasil e tudo mais, isso está atrelado a vários elementos relacionados ao nacionalismo, né, questões patrióticas. Então, assim, quem eram os heróis do Brasil? Os heróis do Brasil eram os bandeirantes, né, lá monumentalizados por aquele monumento horroroso lá de São Paulo, que alguns paulistas, né, muito se orgulham por serem descendentes, entre aspas, desses bandeirantes que escravizavam índios, etc. Mas não é isso, né? Eu acho que a história ela precisa passar por um processo de redefinição de nação mesmo, né? Redefinição de imagem de país. Então, quer dizer, que país que a gente quer, de fato, lembrar, né? A gente quer lembrar do país dos escravistas ou a gente quer lembrar do país daqueles que resistiram à escravidão? A gente quer lembrar do país dos povos indígenas que conseguiram, a muito custo, né, sobreviver, ainda que muitos poucos, né? Eu digo assim, sobreviver ao massacre completo, ou a gente prefere ver justamente a história dos bandeirantes que adentravam ao sertão, escravizavam esses índios e toda aquela coisa. Então, eu acho que, em boa parte, também isso é um processo político, né, que passa mesmo por uma questão que, claro, vai muito para além do eleitoral, né? Eu estou esperando ainda o dia que chegue alguém, um candidato que chegue lá e diga, não, a gente vai pensar uma concepção de educação que seja voltada ao histórico daqueles menores, né, daqueles de baixo. Porque quando se fala em reforma de educação, não se fala do conteúdo, geralmente, né? Se fala em investimento, assim, econômico. Então, por exemplo, vamos botar tablet nas escolas, né? Vamos fazer os alunos, assim, jogar Age of Empires, né? Botar uns computadorzão lá, super legal, umas coisas incríveis e tal. Pô, mas não é isso, né? Eu acho que a questão passa, na realidade, por uma mudança qualitativa, não só da história, mas de outros conteúdos, né, de outras disciplinas, assim. E essa mudança qualitativa, ela independe do iPad. Se pensou, porque acabar com o quadro de giz, agora os quadros, né, vão ser modernos, digitais, que coisa incrível, vamos investir milhares de reais nisso, mas ninguém vai investir na formação de professor, né? Ninguém vai investir num modelo mesmo de pensamento sobre o passado, né? Um modelo intelectual de pensamento. Então, eu acho que em boa parte passa, sabe, por essa redefinição mesmo das prioridades da nossa história. Uma redefinição qualitativa que é política e que tem que vir, de fato, como o Jaco disse, né, de baixo, mas que precisa também ser encabeçado por vozes políticas ativas em nível institucional mesmo. Como eu disse, assim, eu não conheço ainda nenhum político que diga essas coisas, assim, de forma muito clara, né? Vamos trabalhar por uma nova concepção de história, né? Vamos trabalhar por uma nova concepção de educação voltada
a mudanças qualitativas, né, do ensino, ou seja, não da estrutura, não do investimento, né, do quadro, da pirotecnia, do foguete, do iPad, toda aquela besteira toda, mas sim do que tipo de conteúdo, de fato, a gente quer trabalhar, né? Elencar prioridades, enfim. Eu acho que também passa, em boa parte, por isso, né? Bom, estamos chegando agora ao final do nosso episódio com o nosso querido Lucas. Inclusive, Lucas, te agradeço muito pela disposição de falar, pesquisar sobre esse tema para conversar aqui com a gente. Creio que tenha sido uma conversa muito interessante, uma conversa que o pessoal vai gostar bastante. Kelvin, não sei se você tem alguma última palavra para colocar. Não, o que eu tenho para dizer é isso também. Muito obrigado, Lucas. Foi super legal, super divertido e ao mesmo tempo triste, né? Por isso que eu gosto muito de estudar história medieval e moderna, porque faz tempo que aconteceu. E aí a gente não fica tão triste pensando nas continuidades, né, de determinados problemas. Ainda que, claro, a gente tenha muitas continuidades de problemas gestados na era medieval e moderna, né? Mas é isso. Muito obrigado. Agradeço a quem nos ouviu também, né? E vamos lá. Eu agradeço também, né, o espaço, né, que também é meu, porque eu também sou storycaster, né, então, enfim, é um pouco... Nada além da obrigação de estar aqui. Mas eu agradeço de qualquer forma, agradeço ainda mais quem ouviu, esse sim eu agradeço de verdade. Poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas está escutando aqui a gente. Espero que tenha sido proveitoso de alguma forma ou de outra, né? A gente tentou fazer de uma maneira descontraída e estilo bate-papo. Acho que deu certo e aguardamos você no próximo episódio. Enfim, um abraço, muito obrigado. E lembrando que na semana que vem nós vamos ter o professor da Universidade Federal Fluminense, o Júlio Gralha. Ele é egiptólogo e ele vai falar conosco sobre mitologia e práticas mágicas do Egito Antigo. Esse foi o episódio de número 22 do Storycast. Eu agradeço muito a todo mundo que ouviu até aqui novamente. E não esqueçam de conferir as publicações que nós vamos fazer durante essa semana lá na nossa página do Instagram sobre o tema que a gente tratou hoje aqui com o Lucas, né? Os trabalhadores da Primeira República. É isso, até semana que vem. Um abraço. Abraço. Abraço.